Eu saúdo a todos os homens, também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um rico privilégio em poder estar aqui mais uma vez, pela graça do Deus vivo, para compartilhar mais uma mensagem da palavra de Deus. Os dias vêm se findando. Deus vem cumprindo a sua palavra fielmente dia após dia. Tantos acontecimentos na face da terra, no ar, no mundo das pessoas, e se faz notório para todos aqueles que entenderam o chamado do Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Aleluia! Nessa tarde eu quero compartilhar uma palavra que ela traz aos nossos corações, aos nossos entendimentos, a eternidade de Deus. Tudo aquilo que eu e você possa fazer, ou possa pensar, para quem deixaremos um legado, ou algo nessa terra que o homem possa se apegar? Para quem nós vamos deixar? Para quem nós vamos apresentar? Eu convido a todos a refletir sobre a eternidade de Deus. Uma eternidade que, se o homem se voltar para as verdades de Deus, encontrará Deus no centro da vida humana. Deus no centro de tudo, pois tudo é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. E a eternidade é algo que todos nós teremos que viver, queira eu ou você dizer sim ou não, queira eu e você não dar importância, todos vão viver após essa vida terrestre diante de uma eternidade. Louvado seja Deus. Muitos dizem que morrendo o homem está tudo acabado. Podemos encontrar muitas pessoas que dizem isso. Muitos dizem que o inferno é aqui nessa terra, que morreu o homem, está tudo acabado, que após essa morte física está tudo terminado. Nada disso. Louvado seja Deus, porque Deus se revelou em Jesus Cristo, na sua palavra, a questão de tudo, de todos os acontecimentos, de todos os finais dos tempos, dos fins dos dias,
inclusive da eternidade de Deus. Louvado seja Deus. E é notório que o homem se faça conhecer aonde que ele passará a eternidade após a morte física. Só existem duas eternidades. Só duas. E louvado seja Deus, que uma é a salvação. É a salvação do homem. É a salvação da alma do homem. Que o homem, após a morte física, viverá. Louvado seja Deus. E a outra eternidade, após a morte física, é a perdição eterna. Uma perdição que o final de tudo é diante do juízo de Deus para a condenação e serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Muitos serão a eternidade por perdição. E muitos também terão uma eternidade junto a Deus. Uma eternidade vivida sobre os padrões, sobre a presença do Altíssimo, diante de todos os cuidados de Deus. Louvado seja Deus para todo sempre. Muitos não se atentam para essa eternidade. Simplesmente muitos se preocupam somente com a vida física, com a vida terrena, e muitos se esquecem, muitos não dão importância, muitos também se faz de surdos quanto à eternidade. Louvado seja Deus. Essa eternidade que para muitos terão a separação final junto de Deus, da condenação, do juízo final, para o lago de fogo e também de enxofre, que é o inferno. E muitos não se atentam, muitos não se atentam para a palavra dos mensageiros que têm compromisso somente de anunciar as verdades de Deus. Muitos não se atentam. Muitos preferem seguir os seus próprios entendimentos fora da palavra de Deus. Muitos seguem homens hereges, que enganam, dizendo ser a mensagem salvífica de Deus. Muitos não se atentam, não dão ouvidos. O profeta Isaías chegou um tempo que
ele olhou para o céu e disse ao Senhor: Senhor, quem deu crédito na nossa pregação? O compromisso do mensageiro das boas novas é somente de anunciar, pois a decisão cabe a cada um. Pois naquele grande dia, ninguém terá desculpas diante de Deus. Ah, Senhor, eu não ouvi todos os pensamentos, todos os entendimentos de cada um estarão sóbrios diante do juízo final. E Deus abrirá os livros e revelará as obras de cada um. E muitos não se atentam. Muitos preferem viver uma vida carnal, uma vida de pecado, seguindo religiões, seguem e fazem tudo que o homem diz, não procuram examinar as Escrituras, se está de acordo com a vontade de Deus, seguem doutrinas demoníacas, doutrinas de homens, seguem religiões que só põem fardos nas costas do homem. E Paulo nos fala que tão somente a religião é fonte de lucro. Aonde alguém possa dizer: eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal, serve a uma religião. Religião nenhuma salva. Eu não venho vos apresentar mais uma religião, nada disso. Religião nenhuma salva. Eu não venho vos apresentar uma denominação para você seguir, picar cartão nas quatro paredes, nada disso. Tudo isso não salva o homem. Tudo isso não salvará a alma do homem. Jesus não chamou ninguém para ser religioso, muito menos para seguir uma religião. A religião é fonte de lucro e causa separação entre as pessoas. Ah, eu sou de tal, fulano é de tal, ah, eu sou dessa, eu sou daquela. Na verdade, todos precisam somente de ser de Jesus Cristo. Quem conhece a Jesus Cristo, segue a Jesus na obediência e na sua palavra. Não segue homens, não segue as doutrinas de homens, somente a Jesus. Temos uma eternidade pela frente e muitos deixam de refletir em relação à eternidade vindoura que virá para todos, não somente para aqueles que fecharam os olhos. Se isso é que Jesus não raiar entre as nuvens, e aqueles que são de Jesus, não das religiões, subirão com ele. Louvado seja Deus.
mas temos por então a morte uma só vez. E vemos no livro de Hebreus, capítulo 29, versículo 27, que vai nos dizer que como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Louvado seja Deus! Como acabei de ler, ao homem está ordenado a morrer uma única vez, morte física. Vindo então, após isso, o seguimento ao juízo de Deus. E nessa palavra cai por terra as doutrinas dos espíritas, porque não há reencarnação. Não há. Não há nada, doutrina de reencarnação, eu morrer e reencarnar em outro corpo, nada disso. Isso é tudo coisas do homem, tudo invenção das religiões, tudo heresias dos homens, que os homens inventam por um espírito, que são guiados, o espírito do diabo que guia esses homens e põe heresias para os homens seguir. Louvado seja Deus! Não há reencarnação. A Bíblia nos condena a todo homem que busca as obras do espiritismo, da necromancia, que é invocação a demônios. A Bíblia condena. O próprio Deus condena essas práticas errôneas. Há duas eternidades após a morte física. Para entrar no reino de Deus, eu tenho que fazer uma escolha. Qual escolha, pregador? A entrada no reino de Deus, a entrada para a salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo somente. Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta da salvação. Jesus é o caminho apertado, que muitos, quando o aceitam, pegam verdadeiramente uma vida com Deus através de Jesus Cristo. Eles sofrem aflições, eles padecem, eles são rotulados por causa da mensagem de Deus. Eles sofrem aflições, sofrem perseguições pelo homem e pelo diabo, que guiam os homens malignos. Muitos perdem as suas vidas
por causa do nome de Jesus Cristo, mas uma coisa é que todos esses que negam o seu eu e tomam a vida com Cristo e a sua palavra, naquele dia se alegrarão, pois o próprio Deus será a luz daqueles que tiveram aqui na terra uma vida com Cristo, em obediência na sua palavra, no seu pensar, no seu falar, no seu agir. Muitos receberão um galardão de Deus. Muitos que aceitarem a Cristo e tiverem com Ele uma vida de verdade. Eu estou dizendo uma vida com Cristo de verdade. Não é você dizer, eu dizer, eu sou evangélico. Não, não é nada disso, isso é religião. Eu estou falando de uma vida com Cristo. Porque Jesus nos chamou para ser seus seguidores, para nós sermos seguidores dele. E muitos somente seguem a homens carnais, homens seguem mais uma placa de uma denominação do que a sã doutrina, e seguem religiões. Mas naquele dia, o próprio Jesus, que estará sentado no trono diante do juízo final, não chamará nenhum evangélico. Jesus somente chamará aqueles aqui na terra que sofreram por amor a Jesus Cristo, a sua palavra, por seguir verdadeiramente a sua palavra. E muitos querem simplesmente apenas ser evangélicos. Evangélico é religião. É o homem que coloca essas coisas, põe fardos nas costas das pessoas. E Jesus, o próprio Filho de Deus, é que estará sentado no trono diante do juízo final. E as nossas vidas vai, as nossas vidas vêm no dia a dia, e muitos não se atentam para a chamada de Deus, para a chamada do Evangelho, para a eternidade de Deus. Muitos não se atentam, e muitos vão se fazer notáveis no dia da dor. É no dia da dor que muitos refletem a questão da eternidade. Se eu tivesse mais tempo, se eu pudesse agora. Não sabemos o que pode nos acontecer daqui a um instante.
Deus pode nos chamar ainda hoje. Como é que está a sua vida diante da eternidade? Em qual eternidade muitos irão passar? Jesus Cristo, Filho de Deus, foi o que mais pregou em relação à eternidade. Estou falando sobre Jesus. Aqui, ó. Então ouve a palavra. Depois nós conversa. Tchau. Eu que sou ignorante, né? Louvado seja Deus. Jesus, o Filho de Deus, foi o que mais pregou em relação ao inferno. E muitos insistem em crer que o inferno não existe. Jesus foi o que mais pregou em relação ao inferno. Como que o inferno não existe? O inferno existe sim. O inferno está a um passo da morte do homem sem Jesus Cristo, o tê-lo salvo. Como diz a palavra, ao homem está ordenado morrer uma só vez, morte física, e depois da morte física segue-se para o dia do juízo. Louvado seja Deus. Só Jesus Cristo pode livrar o homem da prisão do pecado e da futura condenação do juízo final. Louvado seja Deus. Das trevas não quer ouvir a palavra, não atrapalha. Após a morte física do homem, segue-se para o dia do juízo final. E após a morte física do homem, os destinos de cada um são selados. Não dá mais para se fazer mais nada. O que pode ser feito tão somente enquanto temos fôlego de vida, estamos conscientes para a decisão de aceitar ou não a mensagem da cruz. Louvado seja Deus. E muitos brincam quando alguém prega em relação ao juízo final. Muitos brincam
com a palavra de Deus quando alguém prega em relação ao inferno. Jesus Cristo foi o que mais pregou em relação ao inferno, e Jesus Cristo não estava com brincadeira quando veio sofrer por muitos nessa terra. Jesus Cristo advertiu muitas pessoas e na sua palavra em relação aos últimos dias, em relação ao juízo final, em relação ao inferno, e mesmo assim muitos insistem ainda em não dar ouvidos. Louvado seja Deus. A mensagem de salvação, ela está sendo anunciada como se deve para muitos nas ruas. Mas por que você fala, pregador, nas ruas? Porque nos tempos que estamos vivendo os últimos dias, dentro de quatro paredes, só falam de uma mensagem egocêntrica, de um evangelho carnal, de um evangelho que tudo pode. Eles se preocupam mais com as posições, não falam em relação ao pecado, não falam a muitos pontos em relação à santidade, não falam em relação ao juízo final e também ao inferno, com medo de perder as suas faturas, o dinheiro de todos aqueles que alimentam seus ministérios terrenos. Louvado seja Deus. Mas a mensagem está sendo anunciada. Queira muitos ouvir ou não, queira muitos ouvir ou não. Do mesmo jeito que eu disse que morrendo ao homem segue seu juízo, não há reencarnação, não há doutrina de espíritas, não há missa de sétimo dia, não há purgatório. Tudo isso é heresia que as religiões colocam, ensinam para muitas pessoas. Não há purgatório. Não adianta o homem fazer mais nada após a morte física, porque após a morte física os destinos do homem são selados. Louvado seja Deus. Aí não adianta pedir oração, nem para o pastor, nem para ninguém, nem para o padre. Não adianta eu fazer missa de sétimo dia, não adianta eu crer numa religião que fulano vai entrar no corpo de ciclano
e eu vou ouvi-lo, tudo isso é demoníaco, são heresias de perdição que as religiões ensinam para o homem, e o homem, sem entendimento da verdade da palavra de Deus, ficam enganados, ficam sendo presas fáceis das religiões, amém? Presas fáceis dos homens, e acham que estão trilhando um caminho de salvação. Jesus nos diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6 adiante, Jesus dizendo: eu sou o caminho. Jesus não fala que o caminho é as religiões. Jesus não fala que o caminho do céu é uma denominação. Mas Jesus fala: eu sou o caminho a ser seguido, o caminho estreito. Eu sou a verdade. O homem pode dizer muitas verdades para mim, para vós, mas se essas verdades que os homens falam não estiver de acordo com a palavra de Deus, é heresias. Jesus é a única verdade. E também Jesus nos diz: eu sou a vida. Jesus é a vida. Todos que se achegam a Ele, a essa porta estreita, a porta da salvação que é Jesus, tem vida eterna. É alimentado por Jesus mediante o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. E Jesus completa esse versículo nos dizendo: ninguém vai ao Pai senão por mim. Se queremos ou almejamos ter uma vida após a morte com Deus, é somente por Jesus Cristo. Não é através das religiões, não é através das denominações, é somente Jesus Cristo. Ele é a vida. Quem está em Jesus Cristo tem vida espiritual com Deus. Louvado seja Deus. Nessas duas eternidades, uma para a salvação e a outra para a perdição eterna, a nossa alma viverá, porque após a morte, a alma do homem é o único ser que viverá eternamente. A alma do homem nunca morrerá. Muitas religiões dizem que o inferno não existe.
Muitos são testemunhas, se dizem testemunhas de Deus, se dizem testemunhas de Jeová, mas não acreditam que o inferno existe. O inferno existe sim. Jesus Cristo foi o que mais pregou em relação ao inferno. São homens que são guiados pelas heresias que as religiões colocam nas suas costas. As religiões dizem que todos os caminhos são bons, tudo mentira do diabo. Jesus nos diz: eu sou o caminho. Sem Jesus Cristo, uma vida sem Jesus Cristo, partindo o homem dessa vida, enfrentará a perdição eterna. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele tem salvação para todos que se achegam até Ele, arrependidos pela fé. Precisamos ter os nossos pecados perdoados. Precisamos ter os nossos pecados apagados diante de Deus. E quem somente pode perdoar pecados? Quem? Além de Jesus Cristo. Ninguém pode perdoar pecados fora de Jesus. É preciso o homem se converter, fazer o retorno do seu falso entendimento, se está fora da palavra de Deus, e retornar pelo bom e vivo caminho, que é Jesus Cristo. Morrendo o homem, segue seu juízo. E após a morte, os destinos de todos são selados. Somente Cristo pode nos salvar, nos dar a salvação eterna, e fazer que naquele grande dia nós venhamos habitar uma vida para sempre junto a Deus. Porque se o homem morrer numa morte física sem Jesus Cristo, tão somente restará a perdição eterna. É a separação final de Deus, que se dará no dia do juízo, aquele grande dia que as obras de todos serão expostas. As obras de cada um virá à tona. E todas as obras daqueles, desde o dia do dilúvio até o findar dos tempos,
que morreram sem Cristo, que negligenciaram o chamado da salvação, que não deram ouvidos a todos que zombaram da palavra de Deus, zombaram de Jesus Cristo, tiveram mais em suas vidas os prazeres carnais, aqueles que foram religiosos, que não seguiram, como diz, a mensagem da salvação, seguiram heresias, aqueles que seguiram o evangelho da terra, o evangelho fabricado aqui na terra pelos homens, que nunca foi o evangelho de Deus, seguiram as heresias do homem, se dizendo igreja de Cristo, também serão lançados. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Parada final, o inferno. Louvado seja Deus. Hoje muitos têm a oportunidade de refletir em relação à eternidade, de refletir em relação à salvação. O juízo de Deus não vai ser brincadeira para ninguém. Se fosse brincadeira, eu não estaria aqui nessa hora. Para vos alertar, vos testemunhar que diante da palavra de Deus haverá um juízo para todos os desobedientes a Jesus Cristo e a sua palavra. Louvado seja Deus. E não adiantará o homem dizer que eu fui bonzinho, eu ajudei as pessoas, ajudei as casas de caridade. Isso é obrigação de cada um, ser bom, ajudar o próximo. Mas eu estou falando daquilo que não se gloria o homem em si mesmo. Eu estou falando da salvação, que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e nesse momento está ao lado da direita de Deus, como mediador. Mediador é aquele que somente pode receber o homem que quiser chegar até Deus. Isso é o mediador, aquele que representa, outorgado por alguém. Jesus Cristo é o único mediador entre os homens, entre a humanidade. Somente Jesus tem salvação. E para aqueles que morrerem com Cristo, herdarão a salvação eterna naquele dia. Mas enquanto aqui na terra, todos aqueles que decidem viver o verdadeiro evangelho, decidem viver uma vida de renúncia, Jesus Cristo é o intercessor. Jesus Cristo é o intercessor da sua igreja.
Quando eu falo igreja, eu não falo de 4 paredes. Ele é intercessor daqueles que renunciam à carne e vivem na obediência uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Para a igreja de Jesus, Jesus é o mediador. Mas para aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como seu senhorio, como seu Senhor da sua vida, Ele ainda está como mediador. Só através dele o homem pode se achegar até Deus, arrependido e pela fé. Mas no dia do juízo, no dia do juízo final, o próprio Senhor Jesus estará sentado no trono. E Ele julgará a todos aqueles que o rejeitou perante a sua palavra, perante o chamado do Evangelho. Naquele dia ninguém terá desculpas. Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, eu não sabia. Eu não tive tempo. Todos têm tempo. Todos estão tendo tempo. Todos sabem que existe um Deus por trás de toda a criação. E se formos olhar na Bíblia, esse Deus, o Deus vivo que criou todas as coisas, exige de cada um adoração. Louvado seja Deus. Precisamos ser adoradores, verdadeiros adoradores do Senhor, em espírito e em verdade. Essa adoração que Deus quer, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Após a morte, segue seu juízo. E Jesus Cristo, Ele é a porta. É a porta para que todo homem se salve. Fora de Jesus Cristo, só há portas largas, portas sem restrições, que levarão a muitos à perdição eterna. Louvado seja Deus. É preciso o homem tomar conhecimento que ele é um pecador perdido, que necessita da graça de Deus para ser salvo, e Jesus Cristo é o único que morreu por mim e por você. Eu preciso se arrepender dos meus pecados e se converter ao Senhor, voltar a Deus mediante Jesus Cristo pela fé, de todo entendimento, crendo
na sua palavra e decidi tomar uma vida com Jesus pela fé, confessando-o de todo o meu coração, ou seja, de todo o meu entendimento, intelecto e da minha boca, no meu andar, no meu falar, no meu agir. Eu decidi ter uma vida com Jesus e a sua palavra. Pois a palavra de Cristo é vida. Jesus é a própria vida. Louvado seja Deus. Jesus nos disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas para isso é preciso do homem fazer válido pela fé as palavras de Deus. Louvado seja Deus.